Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com meu chimarrãozinho e vou trazer uma reflexão pessoal sobre procrastinação e um relato, né? Inclusive sobre esse canal que foi muito procrastinado. E eu vou te contar como é que foi que eu virei um pouco, como a gente chama essa chave em relação à ação. Tem um ditado, eu não sei se é um ditado ou se é tipo metáforas assim que a gente ouve, mas que uma vez eu ouvi e me encaixou muito assim, porque eu tava vivendo, que diz que sabe o auxiliar do marceneiro? Tem o marceneiro que faz, produz as coisas e tem o auxiliar, né, que às vezes está sempre ali olhando para a produção, vendo quais são os materiais necessários, o que precisa comprar, o que precisa fazer. E ele nunca coloca a mão na massa, de fato. E tem o marceneiro, que faz as coisas. Né? Então, ele tem as coisas já organizadas porque alguém está fazendo ali para ele, não necessariamente só por isso, mas tem um auxiliar, e tem ele que faz as coisas, e tem um auxiliar que não coloca a mão na massa. E eu estava me sentindo como auxiliar do marceneiro, que escolhe, que organiza, que pensa sobre as coisas, que faz uma avaliação ali de produção, de entrega, tudo isso. Só que eu não estava colocando a mão na massa. E por que eu tô falando sobre esse canal? Porque eu criei esse canal há 2 anos atrás e eu não postei nenhum vídeo. Eu só criei ele. Nesses 2 anos, desde 2024 até hoje, ou até antes de eu postar o primeiro vídeo, eu tinha tudo muito organizado no Notion, no Trello. Eu sabia exatamente quais eram os canais que eu queria criar, né? Os canais não, os quadros, na verdade, né? Então, quais eram os quadros que eu queria criar? Qual era o tipo de assunto que eu queria trazer, que eu queria que fosse muito alinhado é, com quem eu sou, né? Nada muito longe do que eu gosto de passar as informações e quem de fato eu sou como profissional. Só que aí, o que aconteceu? Eu nunca estava perfeito. Nunca estava perfeito. Eu estava sempre organizando as coisas que não precisavam mais ser organizadas. Eu só precisava começar. Só que nunca estava perfeito, digamos assim. Nem era esse o pensamento em si, né? Não era assim, nossa, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que ser melhorar. Não era esse núcleo de pensamento que eu tinha. Mas eu organizava uma coisa, eu olhava para aquilo, não tá suficiente, né? Eu preciso organizar mais. E aí eu percebi que isso ia ser infinito. Eu ia viver anos e anos com um monte de ideia. E, claro, cada ideia que eu tinha ia abrindo para outras tantas ideias. E aí eu não parava de ter ideia. E aí era uma ideia melhor que a outra. A inicial já não era legal, porque a outra ideia que eu pensei era muito melhor. E aí, se não der certo, e se eu não conseguir ter constância. E aí, a questão, o núcleo, quando eu percebi, não era se o que as pessoas iam pensar ou qualquer coisa nesse sentido, porque eu me exponho. Eu não tenho problema em exposição. O núcleo principal é porque eu não ia saber lidar com a minha própria frustração. E por eu não saber lidar com a minha própria frustração de algo que era novo, porque eu nunca criei um canal, eu nunca falei aqui. Então, o meu maior medo era me frustrar, não dar continuidade e eu ter que lidar com a frustração. E aí eu comecei a perceber que isso ia ser infinito. Eu ia ter uma ideia, outra ideia, e nunca tá bom, e uma ideia é melhor que a outra. E aí eu parei e eu pensei o seguinte: se eu não começar em algum momento desse ano de 2026, eu nunca mais vou começar. E aí eu vou jogar isso pro lado e eu não vou mais pensar sobre isso. Então, olha só, eu tava 880, né? Então eu tava assim, ou eu faço e começo, ou eu não vou mais. E, e vocês podem perceber que o psicólogo também tem pensamentos disfuncionais e também tem dificuldades para lidar com as emoções, viu só? E aí, qual foi a virada de chave disso, assim, né? Como é que eu comecei a entender que eu estava procrastinando, o que eu não queria sentir e não a ação em si? Foi quando, uma vez na terapia, o meu psicólogo ele falou o seguinte para mim: Gabriela, tu tem a tendência de te colocar dentro de um castelo com uma muralha gigantesca em torno. A forma como tu lida com as tuas emoções é muito nessa metáfora de tu estar te protegendo tanto a ponto de não querer sentir as coisas ou saber que tu vai sentir
saber como lidar, mas não querer lidar. Então, a escolha é exclusivamente tua. Tu te colocou nesse castelo com muralha em volta, tu está com a chave do portão e tu tem que escolher sair. Porque tu sabe lidar. Então, o meu problema não era lidar com a frustração, eu só não queria lidar com ela. Porque eu sabia que em algum momento isso iria aparecer. Mas será que iria aparecer mesmo? Ou eu só estava com medo de uma possível frustração porque eu nem tinha vivido aquilo ali? Então, como é que eu ia saber que eu ia me frustrar? Mas talvez por outros momentos da minha vida, eu ter vivido algo parecido e ter me frustrado a ponto de não conseguir regular a emoção, eu estava fazendo um mecanismo de defesa de não quero sentir isso de novo. Talvez eu já tenha passado por uma situação parecida e eu não quero vivenciar isso, mesmo sabendo lidar. Quando ele me falou isso, eu fiquei realmente me imaginando dentro de um castelo, porque não é só essa situação que eu lido dessa forma. Eu sei lidar com as emoções, eu sei e eu já consigo prever o que eu vou sentir, porque eu tenho esse conhecimento, né? Assim, não por ser só exclusivamente psicóloga, mas por fazer terapia e por entender muito tempo como eu funciono, né? Então, e eu só simplesmente não quero. Eu não quero, porque é cansativo e eu não queria que isso fosse cansativo porque eu já estava cansada de organizar tantas coisas. Então eu não queria que fosse mais cansativo. Só que estava sendo cansativo porque eu estava tornando cansativa. Sabe aquele meme que a gente assim, nossa, todo mundo é culpado na minha vida. Aí quando a gente se olha no espelho, tipo, a única culpada é nós mesmos, sabe? Era tipo eu enfrentando uma coisa que eu não queria enfrentar. Mas eu não queria enfrentar por quê? Entende? Então, assim, eu tenho outros objetivos com o Psiquelab, não só com o canal, mas com coisas legais que eu quero pensar também. Mas se eu não der esse start, esse início, né? Eu não vou continuar, eu não vou conquistar aquilo que eu quero, né? Ir para outras fases, digamos assim. E aí, o segundo momento foi uma manhã, uma semana antes de eu postar o primeiro vídeo, e eu tava tomando café com o Gabriel, que é o meu marido, a gente tava tomando café da manhã. E a gente começou a falar sobre produção de conteúdo. Eu falei, foi um dia que eu não me acordei muito bem, assim, eu tava cansada, assim, não tava legal, assim. Sabe quando você já acorda cansada e tudo mais? E aí a gente tava conversando sobre produção de conteúdo, né, sobre, enfim, várias coisas, assim. E aí ele perguntou sobre isso, né? Tá, e aí, quando é que tu vai postar teu primeiro vídeo e começar? E aí eu falei assim, não. Aí eu comecei, justificando um monte. Ele não deu atenção para as minhas justificativas e ele só focou num problema central que eu trouxe, né? Numa fala, na verdade, não é um problema, mas na minha fala, né? E essa é a vantagem de ser casada com uma psicóloga. Tô brincando. Mas ele só focou numa fala que eu trouxe que não tinha nada a ver com a justificativa. E aí ele falou assim, tu percebeu que tu falou isso? E tu tá fazendo isso há semanas? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Só que assim, ele me deu um super sacode sobre isso. E eu fiquei assim, caraca, né? Tipo, isso, tipo assim, não está só mais no meu mundinho, entende? Eu já estou externalizando isso para as pessoas próximas que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que qualquer coisa nesse sentido, sabe? E aí, a partir disso, né, assim, com as sessões, né, com esse sacode, com as coisas que a gente foi conversando, e eu fui percebendo, eu disse assim, o que eu tô com medo? E aí, o meu primeiro vídeo aqui, vídeo de apresentação, saiu o áudio errado, saiu uma notificação aqui que deu um super barulhão. Eu não sabia como gravar, né, porque é uma câmera, é diferente, né? A maioria dos vídeos que eu faço é com a câmera frontal, não com a traseira, né? Então, tipo, mas eu tenho um computador que eu consigo gravar. Então, assim, mil coisas que, tipo, deu errado ali. E eu pensei, quer saber? Vai assim mesmo. E aí eu tive muito apoio, assim, né, sempre da minha família, que repassou os meus vídeos, que foi, fez e aconteceu. Chamou vários amigos também para seguir aqui, para ver. Mas esse não era o meu medo, sabe? As pessoas não vão me seguir, as pessoas não vão curtir. Não era isso, porque eu sei que o começo ele é o começo, né? Então não tem como ser uma coisa grandiosa, as coisas assim. Mas eu acho que o meu maior medo era me frustrar. Assim, era. E aí, a pergunta é o seguinte, tá?
Eu me frustrei? Não. Até agora eu não me frustrei. E se em algum momento eu me frustrar, eu sei como lidar com a minha frustração. Entende? Então, esse meu relato é mais para também tu conseguir trazer para tua realidade que mesmo que a gente queira se proteger ao máximo das emoções, por mais que seja muito difícil lidar com uma emoção, a gente nunca vai conseguir se proteger 100%, mesmo que a gente tenha consciência, porque claro que eu tinha consciência disso, né, que eu não ia conseguir me proteger o tempo inteiro de uma emoção, mas eu não queria mexer naquilo ali. Só que entende que isso é um ciclo? Eu não querer mexer nessa emoção iria fazer eu continuar paralisada e, consequentemente, eu não ia dar continuidade ou início aos meus projetos. E aí eu ia sempre ficar reclamando de, nossa, eu não consigo, eu queria fazer algo diferente. Colocasse no mudo todos esses pensamentos e digo, vai, sabe, chega. O relato também é para que vocês consigam perceber que todos nós sempre vamos sentir emoções. Todos nós temos uma consciência sobre o que nós estamos vivendo, e também todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente se comporta, pela forma que a gente pensa. Então, somos responsáveis 100%. A questão é, eu sei disso, mas como eu saio disso? Então, no meu caso, não era um caso assim, nossa, né, eu precisava regular a emoção, eu precisava. Não era uma situação que estava me dando um prejuízo emocional ou qualquer outra coisa, né, que impactasse rotina, minha vida e tudo mais. Mas era algo que eu queria iniciar, né? Então, sempre se atentem a isso, assim, né? O que vocês vêm remoendo, o que vocês vêm deixando para depois, também não está trazendo um impacto e um prejuízo na vida de vocês. Vocês deixaram de fazer hábitos, vocês estão deixando de ter uma vida social, vocês estão mais reclusos, né? Vocês estão sentindo as emoções mais latentes no corpo de vocês. Então, cuidado também, né? Porque o meu relato aqui, ele é sim de um ciclo de procrastinação, mas ele não me trazia um prejuízo em relação à minha vida, porque eu continuei fazendo as minhas atividades. Eu só deixei isso meio que de lado, ao mesmo tempo que era um de lado, ao mesmo tempo não era, né? Mas ele não me prejudicava com grande significado na minha rotina, né? Então eu mantinha as minhas coisas, mas eu percebia que eu ficava muito 880 com pensamento, então, de tudo ou nada, com muito medo, né? Tentando repassar tudo ali muito direitinho sobre aquilo ali, ou às vezes tinha momentos que eu nem tocava nesse assunto, né? Eu não abria Trello, eu não abria Notion, eu não queria ver nada sobre aquilo ali, e sempre faltava alguma coisa, né? E então, eu acho que meu relato é mais isso, assim, para que vocês também consigam se perceber dentro da realidade de vocês. Somos todos humanos e como o Psiquelab, ele tem essa cara, e era isso que justamente que eu queria fazer, né? Trazer as minhas experiências humanas para cá, né? Com o toque, né, profissional de alguns assuntos, mas também para vocês perceberem que sim, né, a gente vai ter dificuldade em alguma área da nossa vida, só que a gente tem que querer, né, querer coisas para nós, não no, pode ser no sentido material da coisa, né, nossa, eu quero comprar tal coisa, eu quero isso e tal. Então a gente tem que querer, né, querer viver bem, querer ter qualidade de vida, querer ter boas pessoas na nossa volta, querer ter trabalho digno, né, então a gente tem que querer as coisas, mas também nesse querer que faz esse ímpeto da gente fazer e ir atrás das coisas, a gente precisa também se perceber e fazer uma autoanálise sobre essa coisa de eu ir, de eu fazer a minha caminhada, o quanto vai em mim trazer emoções, despertar desconfortos, né, despertar coisas que talvez eu não queira tocar nisso, mas eu preciso querer, né, eu preciso querer de alguma forma entender as minhas emoções, mudar essas emoções, né, eu manejá-las, para que o meu querer seja muito mais forte e potente, digamos assim, do que a minha paralisação, né? Então tá, eu vou me contentar com isso aqui, que realmente eu vou me frustrar, eu não vou querer lidar com a minha frustração e vida que segue, sabe? E a gente só assistir as coisas acontecendo e a vida passando por nós. Bom, eu espero que o meu relato aqui, pessoal, faça sentido aí para alguma realidade da tua vida. E um beijo e até nosso próximo vídeo.